Olá, turma! Nossa aula de hoje será de ciências. Vou disponibilizar a correção da página 17 no plural, em forma de PDF de arquivo, para vocês conferirem se vocês preencheram corretamente as lacunas do texto, da página 17, tá? Livro 2. Então, eu vou dar continuidade, entramos no capítulo 2, que trata dos caminhos da água. Então, na página 20, ele vai trazer os estados físicos da água na natureza. Como nós vimos nas aberturas do capítulo, a natureza, a água, ela percorre um caminho e ela é cíclica. Então, a gente observa que a água, elas estão nos rios, e aí tem a evaporação dessa água, ela se transforma em nuvem, e assim vira um ciclo. A chuva e assim um ciclo. Muitas vezes não percebemos a presença da água porque ela não se encontra visível, ou seja, ela está no estado gasoso. Então, todo o ar que nós temos aqui em volta, ele contém gotículas de água. E essas gotículas estão em forma de gás, de vapor, por isso que nós não a vemos. Quando a gente tem uma quantidade maior de água dentro desse vapor, a gente consegue enxergar ele, como, por exemplo, quando você está fervendo uma água e abre uma panela, a tampa da panela, e você vê aquele vapor, é porque tem mais concentração de gotículas de água. A água no estado gasoso é vapor de água e existe em toda parte, mas não na mesma quantidade. Essa parte vocês podem grifar no texto de vocês. No mesmo lugar, existem dias, geralmente depois dos chuvosos, em que há muito vapor de água no ar. Em certas regiões, o ar é muito seco, isto é, tem pouco vapor de água. Fatores ambientais, como altitude, pressão do ar, temperatura e pressão de água, e presença de água líquida em mares, lagos ou represa, determinam quanto de vapor de água pode estar presente no ambiente. Quem mora em São Bernardo percebe que nesses últimos dias estão ocorrendo muitas neblinas, isto é vapor de água. Como a quantidade de vapor no ar não é sempre a mesma, criou-se uma expressão para indicar qual é esse valor em cada dia e em cada região, que nós chamamos de umidade relativa. Vocês podem também grifar este trecho. Então, quando encontramos os repórteres de previsão do tempo comentando sobre a umidade do ar, é exatamente essa. Em dias onde nós temos uma concentração maior de água no ar, nós dizemos que a umidade relativa do ar está boa, está propícia para uma atividade física, alguma coisa assim. O Serviço de Meteorologia prevê as condições do tempo, indicando os índices de umidade relativa do ar, quantidade e possibilidade de chuva, presença e intensidade de ventos, entre outros fatores. A água no estado líquido é encontrada em quase todas as regiões da Terra, nos oceanos, mares, lagos, rios, poços, etc. A água no estado sólido, isto é, na forma de gelo, é encontrada principalmente nas regiões polares e nos pontos mais altos da crosta terrestre. Então, nós percebemos que Antártida e o Polo Norte são regiões onde a água ela se encontra no estado sólido. As regiões polares recebem pouca iluminação do Sol e nas montanhas mais altas o ar é muito rarefeito, ou seja, com menos quantidade de gases. Daí as temperaturas descem muito e em baixas temperaturas a água passa para o estado sólido. Esse parágrafo inteiro pode ser grifado. No Brasil, só é possível ver água em estado sólido na natureza, em dias de ocorrências de geadas, neves ou granizo. Esses fenômenos são mais comuns nas regiões sul e sudeste e causam muito estragos na agricultura, que são as geadas. Então, vocês podem observar aí na foto, quando você encontra a grama ou alguma folhagem com esses pontinhos brancos, nós chamamos de geada. Então, geada, podem grifar, é o fenômeno que ocorre em ocasiões de frio muito intenso. Nos dias de ocorrência de geada, a água congela-se sobre a superfície dos objetos expostos fora de casa, no capô dos carros, nas roupas penduradas no varal e, o pior de tudo, na superfície e no interior das folhas e frutos das árvores.
A neve também acontece em dias de temperatura muito baixa. A água pode cair não em forma de gotas, mas em forma de flocos de cristais de gelo muito leves. Ocorre queda de neve em algumas localidades da região sul do Brasil, como por exemplo Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Às vezes, as gotas de água passam por uma camada de ar frio e congelam-se rapidamente. O resultado é que, em lugar de caírem como gotas, caem no solo como pedras de gelo. Vem daí o nome para granizo, que é chuva de pedra. Então, quando está caindo a chuva, ela pode encontrar uma camada de ar frio e essa gota de água que estava caindo, ela congela e ela chega aqui em forma de pedra de gelo. Então, para concluirmos esse tema, vocês farão a página 22 e 23, farei a correção na próxima aula e darei início à mudança dos estados físicos da água, tá bom? Até a próxima aula.